As 3 crianças estudam na mesma sala desta creche em Jardim da Penha, Vitória. Elas apresentaram sintomas da doença na semana passada e foram diagnosticadas com uma conjuntivite grave. Uma das crianças é filha da Emily, que precisou fazer raspagem nos 2 olhos. A princípio, ela começou com uma conjuntivite, a princípio como se fosse normal, mas com o passar dos dias ela foi piorando e eu achei prudente levar ela no especialista para avaliação. E quando eu levei ela no especialista, que foi segunda-feira dessa semana, a médica me falou que ela estava com uma conjuntivite, no estado mais grave, que tinha se formado uma membrana por dentro das pálpebras e que seria necessário fazer a remoção dessas membranas, porque se não removesse, a conjuntivite não ia sarar. E ela estava ali como uma agente que poderia contaminar outras pessoas, inclusive nós aqui dentro de casa. O Derek também está com o problema. Ele passou pelo mesmo procedimento de raspagem. E quem vê ele brincando nem imagina que o caso é ainda pior. O pequeno está também com princípio de pneumonia. Dessa conjuntivite, uma simples conjuntivite, ela evoluiu muito rápido. A gente sabe que foi um vírus muito forte e a ponto... Como eu estava comentando com você antes, a gente não sabe se essa é a causa, mas como se torna uma infecção de vias aéreas superiores, ele está com um princípio de pneumonia. Então, assim, é preocupante mesmo. Foram 3 crianças em estado mais grave e uma mais leve, com uma professora também lá. E foi um momento desesperador. Além das crianças, a professora da turma também apresentou os sintomas da doença. Aqui na unidade de ensino, na manhã desta quarta-feira, as aulas continuaram normais e muitos pais nem sabiam do problema. Não fiquei sabendo porque, inclusive, a escola é muito rígida nessas coisas. Quando tem algum surto, alguma coisa, eles informam, até para a gente estar se precavendo da situação, né? Mas, a princípio, não estou sabendo, não. Quando tem alguma coisa, a escola avisa e a gente, tem precaução a respeito. Desse surto não fiquei sabendo, mas mesmo se soubesse, deixaria tranquilo que eu confio na escola. A Secretaria de Educação de Vitória vai enviar uma equipe para fazer a avaliação da creche. As mães das crianças infectadas alertam outros pais sobre os perigos de mandarem os filhos para a escola em caso de doença. Percebendo que o filho não está bem, por mais que a criança esteja ativa, mas percebendo que tem alguma doença, não levar para a escola. Porque para uma criança ela pode ir bem, ela está com um quadro gripal, a princípio com um olhinho irritado, que não tem uma conjuntivite aparente, mas essa criança pode estar transmitindo para outras crianças. A gente tem que tomar esse cuidado de não levar a criança doente para a escola e se verificar que o filho está começando a ter uma febre, o olhinho avermelhado, procure o oftalmologista. Não tente em casa ficar cuidando. Eu falo assim, eu acho que a gente demorou até um pouquinho, porque a gente também não sabia dessa gravidade. Então, eu oriento isso, procurar um médico, procurar um oftalmologista, para evitar isso. Pois é, a gente acompanhou aí agora na matéria do Yuri. Então, as mães falaram sobre como foi a evolução da doença, nas crianças. E só para reforçar, a Prefeitura de Vitória informou em nota que está tomando todas as atitudes necessárias, as atitudes cabíveis nesse caso, e que hoje disse que enviará uma equipe de profissionais da saúde na escola para dar orientações para os alunos, para os professores, enfim, para todos os profissionais. Aqui ao meu lado, eu estou com o Dr. Nilo Felipe Filho, ele que é presidente da Sociedade Capixaba de Oftalmologia aqui do estado. Inclusive, ele acompanhou um pouquinho esse caso, porque ontem, quando as crianças passaram pela cirurgia, ele estava na sala ao lado, também realizando uma outra cirurgia. Então, doutor, muito bom dia para você. Explica para a gente que vírus é esse que pode evoluir para uma forma mais grave da conjuntivite. Esses surtos de conjuntivite, principalmente esse, normalmente são gerados ou por conjuntivite bacteriana ou viral. Nesse caso em específico é a conjuntivite viral, normalmente pelos adenovírus, e tem várias cepas desse tipo de vírus, algumas mais agressivas do que outras. Lembrando que a agressividade, a forma como vai se manifestar,
essa conjuntivite, inclusive com repercussões ruins, como até cegueira, ela vai depender da capacidade imunológica do indivíduo, ou seja, crianças e idosos costumam ter uma imunidade um pouco pior. Se a pessoa fizer algum tipo de tratamento, como pós-transplantado, pessoa que tem que tomar corticóide, imunossupressores, a imunidade também vai estar debilitada. Então, o vírus, a conjuntivite, vai se manifestar de uma forma mais agressiva. Normalmente é o adenovírus, tem outros também, entendeu? Mas normalmente é o adenovírus. E isso tem surtos, evolui em surtos. E o básico é isolar. Isolamento, asepsia de mãos. As pessoas não devem colocar a mão nos olhos, porque isso não pega no ar. Tem que ter contato. Ou a não ser que alguém que tem esse problema passe em você, você tem que encostar a mão no seu olho. Quem que acontece? Quem está mais sujeito? É quem tem o hábito de botar a mão no olho. Quem tem o vírus, quem está com processo de conjuntivite, pode ter um período de incubação de até 4 dias e estar contaminando e não estar sabendo. Doutor, e quando que, principalmente os pais de crianças, né? Porque a gente fica muito preocupado, as crianças são muito pequenininhas, de 1 a 2 anos. Então, quando que os pais têm que se preocupar se essa doença está evoluindo para uma forma mais grave? Tem como ver isso? É muito. O pai tem que estar atento, porque deu conjuntivite, até provar o contrário, o principal sintoma é o olho vermelho. Então, o olho vai ficar vermelho. A abertura do olho pode diminuir, a pessoa pode começar a sentir até sensibilidade à claridade, então vai fechar o olho, não vai conseguir ficar com o olho aberto. Se acometer a córnea, isso piora mais ainda. Quando surgem essas membranas, o olho, além de ficar normalmente com maior sensibilidade à claridade, redução da visão, ele pode ficar mais edemaciado, com quemose, ou seja, essa parte interna do olho, essa parte branquinha, vai ficar mais inchada e precisa de ser, essas membranas, caso elas se formem, têm que ser retiradas. Porque o remédio, os remédios que a gente usa para isso são mais sintomáticos, né, em se tratando de viral, mas eles não penetram. E outra, essa membrana, à medida que a criança pisca os olhos, abre e fecha, ela ainda pode fazer com que a córnea perca o epitélio, vire ceratite e piora mais ainda os sintomas. Tem que resolver. Pois é, né, gente? A gente viu, então, que realmente a gente tem que ficar atento, tem que tomar cuidado, principalmente os pais que têm criança em casa. A criança chegou em casa, já reclamou, falou que está coçando o olho. A gente deu também um alerta de não levar para a escola, né, doutor? Isolar essa criança, porque é uma doença altamente contagiosa. A gente fica, então, com esse alerta. Eu volto com vocês, Bruna e George.